Nós estamos aí desde o mês de março, praticamente todas as semanas em Brasília. Eu vou normalmente na segunda-feira, volto na quarta, ou na terça-feira eu volto na quinta. Né? Porque são os 2 dias, terça e quarta, são os 2 dias que tem sessão nas comissões e também nos plenários e no Congresso Nacional. Né? E lá nós estamos discutindo muito fortemente a questão do Pacto Federativo, o novo Pacto Federativo. Né? O movimento municipalista nacional está muito consolidado, né? Nós fizemos assim, através da Confederação Nacional dos Municípios, nós temos uma entidade muito forte, a gente participa ativamente, as associações estaduais e a AMM participa ativamente da discussão em Brasília, né? Então, nós conseguimos criar 2 frentes municipalistas nessa legislatura lá no Congresso Nacional. 2 frentes mistas, que envolvem deputados e senadores. Temos a frente do novo Pacto Federativo, né, que é presidida pelo deputado Silvio Costa Filho, de Pernambuco, e também temos a frente em defesa dos municípios brasileiros, que é presidida pelo deputado de São Paulo, Herculano, e o vice-presidente é o nosso senador Hélio Fagundes. Então, essas 2 frentes, todas as quarta-feiras nós temos reuniões com essas 2 frentes, onde nós definimos a pauta, eles lá, os deputados e senadores, definem entre eles quem que vai ser o relator, quem que vai ser o presidente de algum projeto de lei de interesse dos municípios, né? Qual que é a posição dos deputados e senadores frente a alguma situação que é em desfavor dos municípios. Né? Então, isso tem feito com que né, o Congresso Nacional tivesse uma outra feição com relação ao Pacto Federativo. Né? Sair daquela promessa de toda a eleição, não, vamos mexer com o Pacto Federativo para, de fato, fazer um novo Pacto Federativo. Né? E aproveitando também que o governo, através do seu ministro Paulo Guedes, e o próprio presidente Jair Bolsonaro tem colocado menos Brasília e mais Brasil, né, a gente entrou nesse vácuo, né, aproveitando esse mote, para, de fato, fazer com que haja um novo Pacto Federativo, onde exista mais Brasil e menos Brasília. Né? Agora, são 9 pontos dentro do novo Pacto Federativo, começando pela sessão onerosa, né, chegando até mesmo ao recurso do Fundeb. São 9 itens que todos eles propõem descentralização dos recursos arrecadados pela União. Quer dizer, mais recursos para os estados e para os municípios e menos para a União. E foi feito acordo com o governo. Né? E nós estamos agora com um problema sério, que é da sessão onerosa, que é o primeiro item da pauta do Pacto Federativo. Né? A gente conseguiu aprovar no Senado uma PEC, que trata da sessão onerosa, que autoriza o governo a fazer um leilão de reservas petrolíferas da Petrobras, né, que a estimativa de arrecadar é algo em torno de 110 bilhões de reais. Desses 110 bilhões de reais, os estados ficariam com em torno de 11 bilhões e os municípios com 11 bilhões, numa partilha aí de 15% para os estados e 15% para os municípios, daquilo que ficaria com o governo federal, que tem uma parte que vai ficar com a Petrobras. Né? Pois bem, hoje a Câmara foi aprovada no Senado, né? Veio para a Câmara, e a Câmara dos Deputados, o relator na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, apresentou uma proposta de que deveria, ao invés de ficar 15% para os estados e 15% para os municípios, deveria ser 20% para os municípios e 10% para os estados. Então, criou também aí uma situação de desconforto, porque o Senado aprovou algo 15-15, acertado com o governo, aí depois vem a Câmara, quer mudar, quer passar mais para os municípios, é muito interessante, de fato, né? Porque o cidadão mora no município. No município que precisa da educação, da segurança, da saúde, do asfalto, do esgoto, da iluminação pública, né? Nós moramos no município, né? Mas aí criou um imbróglio entre Câmara e Senado, né? E, por outro lado, um grupo de senadores colocaram com muita propriedade, olha, nós vamos aprovar a reforma da Previdência em segundo turno, né, porque foi aprovado essa semana em primeiro turno,
Então, estava previsto até dia 10 de outubro eu vou aprovar em segundo turno, mas eles falaram, nós só aprovamos se o Pacto Federativo avançar. Porque até agora o governo federal está falando menos Brasília e mais Brasil, mas até agora nada aconteceu. Então, está aí, colocou a situação difícil. E aí o próprio ministro Paulo Guedes, em função de aprovação de um destaque no primeiro turno da reforma da Previdência, onde deixa de economizar mais de 100 milhões de reais, quase 200 milhões, quer falar, olha, isso vai ser descontado lá no Pacto Federativo. E os senadores não aceitam isso, porque sabem que é preciso mudar o Pacto Federativo. Ainda bem que o Senado, né, e a Câmara Federal têm essa leitura com muita clareza. Nós precisamos mandar mais dinheiro para as prefeituras, para o governo do Estado e ficar menos em Brasília, né, que hoje é o que acontece. De tudo que se arrecada no Brasil, quase em torno de 60% fica lá em Brasília. E aonde nós moramos, recebe menos de 17%. Então, tem que mudar essa lógica. Então, está esse imbróglio. Nesta terça-feira agora, eu estou indo para Brasília, porque na quarta-feira, né, vai estar sendo colocado em votação o relatório, né, do relator da PEC, porque foi pedido vista na semana passada, então já não tem mais como ninguém pedir vista. Então ele deverá ser apreciado, votado, e nós vamos estar lá pressionando para que ele seja aprovado. Aprovado, se não tiver nenhuma alteração, ele já vai ser promulgado. Se tiver alteração, esse texto vai voltar para o Senado novamente, né, e ser discutido no Senado, né? Então isso vai ajudar muitas prefeituras, vai ajudar demasiadamente, né, o governo do Estado, com aí, no final do ano, com aproximadamente 250 milhões, os municípios com 200 milhões, né, de um recurso extra que não estava previsto no orçamento nem dos estados nem dos municípios brasileiros.